Evangelho de Mateus, Introdução. O significado da palavra Evangelho é boa notícia. Em outras palavras, é o anúncio do nosso Salvador, e também é considerado um gênero literário aqui. Agostinho de Hipona tem uma frase que diz: entre todos os livros sagrados de autoridade divina, o Evangelho ocupa o primeiro lugar. Antes de iniciarmos a introdução do Evangelho de Mateus, gostaria de lembrar e citar a visão que o profeta Ezequiel nos traz lá do Antigo Testamento, sobre os 4 seres viventes que está lá no livro deste profeta, no capítulo 1, verso 10, e diz: quanto à forma de seus rostos, cada um tinha um rosto de ser humano. Do lado direito, os 4 tinham rosto de leão, do lado esquerdo, rosto de boi, e os 4 também tinham rosto de águia. A patrística, que é o período dedicado ao estudo sistemático dos escritos dos pais da Igreja, que por sua vez são os grandes mestres cristãos dos primeiros séculos do cristianismo, contribui de forma fundamental para a doutrina da Igreja como conhecemos hoje. Nesse sentido, há uma analogia feita desde os pais da Igreja entre os 4 seres viventes e os 4 evangelhos, pois cada um deles irá ressaltar uma dimensão da pessoa e da missão de Cristo. Como já vimos anteriormente, o Evangelho de João seria a representação da águia, devido a iniciar alto, bem como por contemplar e apontar Jesus como o Verbo eterno e divino. Já sobre o Evangelho de Mateus que iremos ler, a patrística nos traz comentários como os de Gregório Magno, que ressalta Jesus como homem, devido à sua humanidade, considerando que o livro começa descrevendo a genealogia humana de Jesus. Já Agostinho faz a analogia do mesmo Evangelho de Mateus com o leão, devido à linhagem davídica messiânica de Jesus. Aparentemente, não há consenso na patrística quanto à analogia destes seres de Ezequiel, mas nos parece que há sim consenso com relação a cada um dos seres viventes representarem uma característica de Jesus, o que aparecerá também no livro de Apocalipse 4:7, que diz: o primeiro ser vivente era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um novilho, o terceiro tinha um rosto semelhante ao de ser humano, e o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. Note que a visão similar dos seres viventes aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. É importante frisar o fato de que existem 4 evangelhos. Lemos juntos o Evangelho de João e agora iniciaremos a jornada no Evangelho de Mateus. Restarão então o Evangelho de Lucas e de Marcos. Apesar de você notar que na sua Bíblia a ordem que consta é primeiro o Evangelho de Mateus, depois Marcos, Lucas e João, alguns dos pais da igreja, como Irineu e outros, defendiam que Mateus havia sido escrito primeiro. Contudo, atualmente os estudiosos trazem elementos que apontam para o fato de que o primeiro evangelho a ser escrito, na verdade, teria sido de Marcos, sendo que o de Mateus e o de Lucas teriam sido escritos a partir dele. Há diversos argumentos que buscam evidenciar este fato, mas não vamos nos ater neles aqui. Contudo, é importante reforçar que, apesar de tomar como base o Evangelho de Marcos, Mateus traz especificidades da obra de Cristo e nos passa um olhar muito importante de quem andou e foi discípulo direto de Jesus. Outro ponto curioso, você vai notar que há uma diferença considerável na estrutura e no conteúdo entre o evangelho que lemos anteriormente de João com o que leremos daqui em diante de Mateus. No entanto, conforme formos avançando neste texto e nos demais evangelhos, você notará que Mateus, Marcos e Lucas apresentam narrativas semelhantes. Daí a origem do termo que talvez você já deva ter ouvido, de evangelhos sinóticos. A palavra sinótico tem um significado como algo que pode ser visto junto, ou seja, o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, por terem as mesmas perspectivas ou ângulos, mas você perceberá que cada um tem seus aspectos específicos quanto à vida e obra de Jesus, mas podem ser vistos juntos ou ao mesmo tempo, por isso o nome de Evangelhos sinóticos, diferentemente do de João, que aborda estilo e conteúdo relativamente diferente. Quanto ao propósito do Evangelho de Mateus, uma possível abordagem, por ser um dos evangelhos que traz mais citações do Antigo Testamento,
é que tenha sido um documento com a intenção de evidenciar que Jesus é o Messias prometido por Deus, o Emanuel. Então mostrar que o reino de Deus já começou com a vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Neste sentido, é razoável arriscar a dizer que o público-alvo de Mateus seria o próprio povo judeu, mas não é possível afirmar, pois é difícil assegurar qual exatamente era o público que o autor tinha em mente. Mas o fato é que, pela divina providência, o público-alvo de Deus não seria apenas os judeus, ou para alguns gentios ou igreja ali da época, mas seria a todos a quem chegasse este evangelho, inclusive você e eu. E aqui estamos nós, iniciando juntos o livro de Mateus. Portanto, entendo que o público-alvo foi atingido. Sobre a data de sua escrita, é difícil afirmar com precisão, mas é possível estimar que tenha sido na década de 60, no primeiro século depois de Cristo. Importante reforçar ainda que Mateus esteve com Jesus e podemos considerar que ele, sendo o autor deste livro, é uma testemunha de grande parte dos fatos que leremos. E vale ressaltar que há certa concordância entre os estudiosos e pais da igreja que Mateus de fato é o autor do livro. Mas afinal, quem foi Mateus? Há poucos registros sobre a história e o passado deste autor na Bíblia. Em seu próprio livro, ele aparece como Mateus, mas nos evangelhos de Marcos e Lucas, aparece como Levi. Pode ser que ele tivesse um nome composto como Mateus Levi, por exemplo. Ou Mateus foi um nome apostólico dado por Jesus, assim como ele chamou Simão posteriormente de Pedro. O nome Mateus significa dádiva de Deus. Importante ter em mente ainda que Mateus era um publicano, o que significa cobrador de impostos, como leremos lá no capítulo 9. Neste sentido, certamente ele era desprezado pelos judeus, pois o publicano era um colaborador do Império Romano, e além disso, eles eram mal vistos, pois cobradores de impostos tinham a má fama de explorar o seu próprio povo, tomando deles mais recursos do que o exigido pelo Império. Perceba que Jesus traz uma lição valiosa aqui, que independente do passado e da conduta de alguém, sempre há perdão, pois Jesus chamou este desprezado homem para compor o seu restrito grupo de 12 apóstolos, que mudaria o mundo, inclusive. O fato de Mateus trabalhar para Roma como cobrador de impostos pode indicar ainda que ele tinha certas habilidades com a escrita. Isso, aliado ao fato de ser judeu galileu, pois devia ter um conhecimento da interpretação das Sagradas Escrituras, pode sim ter colaborado para o resultado dessa obra espetacular que é o Evangelho de Mateus. Evidente que cremos na inspiração do Espírito Santo, que capacita e capacitou cada escritor bíblico. Mas Deus trabalha também por meio dos dons e das habilidades naturais dos servos de Deus, que Ele mesmo concede. Este Evangelho é considerado por muitos estudiosos como uma das obras mais importantes da humanidade, até mesmo pela riqueza de detalhes sobre a obra e sobre a vinda do Messias, ou seja, de Jesus na Terra. Dado este panorama, vamos buscar nos comprometer e lermos juntos todo este Evangelho. É importante dizer que muitas pessoas se comprometem com a leitura da Bíblia, mas geralmente desistem logo no início e não passam do primeiro capítulo. O último livro do Antigo Testamento é o do profeta Malaquias, e se você tem aí uma Bíblia impressa, notará que após Malaquias, geralmente terá uma página em branco, que é conhecida como período intertestamentário. Então, em seguida, temos o Novo Testamento, no qual o primeiro livro é o Evangelho de Mateus. E este Evangelho tem 28 capítulos. Daí, é possível imaginar que uma boa parcela das pessoas que optam em começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento e de preferência pelo livro de Mateus, por ser o primeiro livro da sequência, claro. Contudo, basta iniciar a leitura e se deparar com o registro da genealogia de Jesus, como por exemplo, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e assim por diante. E muitos, infelizmente, não passam deste capítulo 1. Geralmente afirmando que se trata de um livro que não é muito atraente para a leitura, ou mesmo convencidos de que a Bíblia é muito difícil, entre outros motivos que os fazem desistir. Porém, eu recomendo fortemente que você avance conosco nessa leitura. O importante é que você comece e não desista no caminho.
Separe aí um tempo médio de 20 minutos por dia e vamos avançando de forma gradual. Logo no início do Evangelho de Mateus, onde leremos sobre quem gerou quem, que é justamente o ponto que muitos já têm uma percepção de ser algo entediante, cansativo ou monótono, buscaremos uma visão diferente sobre esses registros. E você notará, já no primeiro capítulo, o caráter misericordioso de Deus expresso ali, pois você descobrirá que não são meros nomes descritos, mas são registros fundamentais para o fortalecimento da nossa fé. Cada nome ali tem por trás uma história fascinante que o Senhor Deus permitiu que nos fosse contada, por meio da inspiração de seu Santo Espírito, para a revelação da pessoa do Senhor Jesus. Com um olhar mais cuidadoso, você perceberá que a árvore genealógica de Jesus nos traz exemplos de pessoas que pecaram por meio do engano, da prostituição, do adultério, entre outros graves pecados. Isso mesmo. E é dessa raiz, dessa linhagem, que Deus escolheu que o Rei dos Reis viesse ao mundo, como um frágil bebezinho. Portanto, ao ler a Bíblia, você começará a entender que Deus é especialista em fazer que o caos vire ordem, transformar um fato ruim em um fato bom. Por isso, para Deus não importa o que você viveu até então, contanto que você tenha um coração arrependido e um desejo sincero de viver conforme a vontade do Pai. Assim sendo, acredite que Deus também pode transformar sua vida e você, se este for o seu desejo sincero. Quanto ao pecado, o rei Salomão, que inclusive é um dos nomes que você verá na genealogia de Jesus, nos diz o seguinte no capítulo 7 do seu livro Eclesiastes: não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então, o único justo que passou por este planeta sem pecado, que se tem registro, é o próprio Senhor Jesus. E o evangelho que vamos ler é justamente um desses registros. E uma das mensagens de Jesus é que sigamos os seus passos, que busquemos a cada dia sermos mais parecidos com Ele. Desde já, eu peço a Deus, pelo poder do Espírito Santo e no nome de Jesus Cristo, que você adquira um amor profundo pelas Escrituras, de modo que em pouco tempo você leia, se é que já não o faz hoje, o primeiro capítulo do livro de Mateus com o prazer de saber quem foram todos aqueles importantes nomes que Mateus registrou para o nosso conhecimento e para que tenhamos fé e esperança em nosso Salvador, em que vivamos conforme a sua vontade. Guarde no coração o que Paulo disse em sua carta aos Romanos, no capítulo 15, verso 4. Ele disse: pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que muito em breve, ou imediatamente, você passe a amar as Escrituras, de modo que perceba que nela, ou seja, em Jesus, você encontrará alívio para suas dores internas e encontrará a verdade, a vida. Lembre-se do que lemos lá em João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. É principalmente a partir das Escrituras, da Palavra, que encontraremos a pessoa de Jesus. Deste modo, meu desejo sincero é que possamos seguir juntos na leitura completa do Evangelho de Mateus. Desejo ainda que em cada um dos 28 capítulos você extraia um ensinamento que lhe seja proveitoso para a sua vida e que em cada reflexão o Espírito Santo de Deus permita que sua fé aumente e que você receba um verdadeiro alimento espiritual a partir da leitura da palavra. Que Deus abençoe.